retirar o paternalismo do Estado na educação, para se poder dar uma maior abertura à colaboração com o setor privado, e mesmo até dentro das próprias instituições do Estado. Por exemplo, o diretor André deu aqui, fez uma observação que é bastante interessante, e todos nós sabemos dessa realidade, que é, independentemente de ter um Ministério de Tutela, que é o Ministério da Educação, o ITEL conta com um patrono, que é o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e agora Comunicação Social. Por que não os institutos médios industriais de Angola não terem como co-patrono o Ministério da Indústria? Falou há bocado o Clinton sobre o INIT, que nós temos estado a colaborar com o INIT no âmbito da LPE, da nossa fábrica de telemóveis, mas era interessante ver um maior envolvimento entre o Ministério da Indústria e o IMIL, por exemplo. Então, despolitizar a educação e promover maior abertura e colaboração, não só entre as entidades ministeriais ou entre as unidades ministeriais, mas também com o setor privado. E a outra coisa que é preciso fazer, que é simples, mas que leva um bocado mais de tempo, é nós fazermos aqui uma análise do nosso contexto angolano. Quando se tem uma sociedade inteira que vive em modo de sobrevivência, o longo prazo é amanhã. Nós não conseguimos ter uma visão ampla de futuro, porque quando se olha, por exemplo, para universidades, institutos médios com mais de 20 anos de produção de quadros para esse país, não faz muito sentido em 2020 nós ainda estarmos a ter o mesmo tema sobre a qualidade do ensino em Angola, porque grandes quadros foram formados no Macarenco, grandes quadros foram formados no ITEL. Então, por que isto não é massificado e por que ainda é legítima a pergunta que o Marco faz, que faz todo sentido, e desde já obrigado por lançar aqui esse desafio. Nós temos que promover aquilo que é uma visão de longo prazo, porque esta visão, e é bom que o Marco tenha apontado para os próximos 50 anos, porque isso é algo que leva tempo, porque passa por uma reprogramação neurolinguística daquilo que é a nossa condição enquanto cidadãos deste país. Nós vivemos todos em modo de sobrevivência e para nós o longo prazo é amanhã. É difícil ter políticas estruturantes que olham para o nosso conteúdo programático e como é que isso pode estar ajustado aos desafios que Angola vai enfrentar daqui a 10 anos. Nós estamos a pensar como é que nós podemos tirar os quadros do Instituto Médio para terem acesso ao mercado de trabalho, e as empresas não conseguem, o privado não consegue criar essa interação porque essas entidades precisam desses quadros para amanhã, para começarem a trabalhar amanhã, porque vivemos todos em modo de sobrevivência. E nós podemos tirar como exemplo realidades do Ocidente e realidades que não só o Armando, mas como também o Mateus conhecem muito bem. Investe-se muito em pesquisa e desenvolvimento, onde existem cadeiras específicas, existem laboratórios específicos para se fazer pesquisa e desenvolvimento com base em inovação para a solução de problemas que ainda não existem. Fala sobre como é que nós podemos resolver um problema que a humanidade poderá ter daqui a 50 anos, que é a falta de água. Então, Angola não tem condições de ter este tipo de visão, porque aquilo que é o mercado de trabalho precisa desses quadros para amanhã. Então é preciso que haja essa reprogramação para que nós possamos, a curto prazo, a curto, médio prazo, deixar das dependências de utilização de consultores para aquilo que é a operação das nossas empresas e órgãos de Estado no nosso dia a dia, e passarmos a usar consultores para a transferência do conhecimento, como o exemplo que o diretor André deu da parceria com a instituição no Brasil, que é para formar os quadros que vão depois passar essa formação para o grosso dos alunos. Então, para responder à pergunta do Marco, há aqui duas coisas que é preciso fazer. Primeiro é despolitizar a educação, criar aqui um ambiente de maior abertura por intermédio de políticas claras de colaboração para passarmos aqui para uma fase de execução, como disse o Kessie muito bem. E segundo, temos que fazer uma reprogramação, temos que fazer uma análise de quais são os entraves para aquilo que é a transição de uma vivência em modo de sobrevivência, onde o longo prazo é amanhã, e passarmos aqui a desenvolver um pensamento coletivo de longo prazo. O que é que Angola poderá ser daqui a 50 anos, e começamos a preparar
pelo menos 2 gerações, para que daqui a 50 anos nós tenhamos a massa crítica em Angola em qualidade e também em quantidade. Obrigado.